Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 14 de setembro de 2024. Nós vamos trazer hoje um assunto que foi pedido através de mensagens nos comentários de outros vídeos para falar sobre a segunda morte. Quem entende o kardecismo, ou pelo menos acompanhou um pouco essa doutrina espírita, sabe o que é a segunda morte que nós vamos tratar aqui hoje. Vamos falar sobre essas almas endurecidas que perdem a oportunidade única da ascensão. Vamos aqui se reportar também a parábola da figueira estéril, que é mais ou menos uma relação com a segunda morte. Vamos falar dos ovoides, que também estão relacionados com isso. E vamos novamente falar um pouquinho da mônada, porque sem entender a mônada não conseguiremos entender por que a segunda morte é necessária em certos casos. Então, todos nós sabemos que a alma é imortal. Primeiro nós vamos falar sobre a mônada, porque sem entender o que é a mônada, não vamos saber por que uma alma imortal pode sofrer a segunda morte, que nada mais é que a morte da própria consciência que pertence a essa alma, ou um fractal de alma, sem que a mônada necessariamente deixe de existir, porque a alma ou um fractal é apenas uma pequena parcela daquela consciência. Eu já falei sobre mônadas, mas vou repetir aqui em poucos minutos um resumo bem sintetizado. Todos nós somos um átomo semente divino, como uma semente de uma árvore que o vento leva, que se reproduz. O átomo semente também é chamado de centelha divina, ou então do eu superior, ou do espírito propriamente dito. Uma vez criado, ele jamais vai deixar de existir. Ele não deixará de existir porque ele não é único. Ele se divide em 12 superalmas e essas 12 formam outros grupos de mais 12, totalizando 144 superalmas. As superalmas se dividem em milhares de almas e as almas em milhares de fractais. Então, quando nós temos essa divisão do átomo, nós dividimos a própria mônada, porque a mônada é a consciência única daquele átomo que pertence à fonte como o todo, como o um total. Mas cada átomo é um átomo individualizado, é uma consciência individualizada para criar, espalhar-se pelos universos infinitos, e criar mundos, criar galáxias, criar universos. E quando ela é fragmentada em partes minúsculas, como a nossa aqui na Terra, a consciência nossa é um fractal de uma alma, é a menor parte que ainda se considera uma consciência pertencente a uma mônada, a uma alma. Então, esses pedaços de nós mesmos estão espalhados em muitos lugares nesse cosmo infinito. Não tem como imaginar o tamanho. Se é infinito, como podemos imaginar? Mas não é preciso. Vamos considerar aqui o nosso universo local e as galáxias próximas da nossa Via Láctea. Porque só esse universo local tem bilhões de galáxias. E a nossa galáxia tem bilhões, centenas de bilhões de estrelas e outro tanto de luas. E consciências podem habitar qualquer mundo, ela se adapta na forma de vida, na forma aparente, humanoide ou não, porque a alma, ela é uma energia, uma consciência que ela só precisa de um corpo, que esse corpo esteja realmente adequado ao mundo que ela vai experienciar. Então aqui na Terra nós conhecemos como corpo humano, os humanos.
Mas existem outras formas. São tantas formas que dentro da forma humanoide são muitas raças, e também depois tem as raças que não têm a forma humana, eles têm outras formas. E nós aqui não vamos entrar em detalhe porque não é necessário. Porque hoje nós vamos falar da segunda morte desta alma, ou esse fractal propriamente dito, que está aqui na Terra. Por que falamos da segunda morte da alma ou do fractal? Porque a alma também pode sofrer a morte definitiva, como um fractal aqui, que além das mortes naturais, como conhecemos, a morte do corpo físico, a alma sobrevive, vai para o plano astral, volta, reencarna em outro corpo, mas ela sempre sobrevive. Acontece que isso foi enquanto a Terra estava passando por um mundo de provas e expiações. Tinha tempo. Agora não tem mais tempo. Agora, todos os fractais de almas encarnados na Terra, que estão neste último século da transição planetária, eles precisam fazer um esforçozinho para conseguir a frequência, para ascensionar e ir para uma nova dimensão. A nova Terra já será de quinta dimensão, onde não existem fractais, existem almas. Por que almas? Porque o fractal vai ser integrado a uma versão sua mais elevada. E ele volta a ser uma alma, uma consciência maior. Nós já falamos aqui que os humanos tinham em média 2% de consciência da sua capacidade. Quando se tinha ali 4, 5, era chamado de gênio. Alguns tempos atrás, eu recebi a informação, via canalização, que dizia que na nova Terra, a nossa consciência, comparada à de hoje, de 2%, ela vai chegar a 79%. Eu até escrevi sobre isso. Eu fiquei impressionado não tanto pela elevação astronômica de 2 para 79, sabendo que os gênios da Terra tinham 4, 5 no máximo. Mas pelo número, que não é um número redondo, por exemplo. Por que não 80, então, ao invés de 79? Com o tempo, as informações vieram dizendo que na nova Terra nós teremos 5 faixas dimensionais, que seria a quinta dimensão, a sexta, a sétima, a oitava e a nona dimensão. Porque daí nós vamos continuar evoluindo, mesmo sendo um mundo de regeneração, nós vamos evoluir em termos de consciência, porque a alma nada mais é que uma consciência. Ela vai se expandir, ela vai se alargar, ela vai entender, ela vai compreender, ela vai fazer coisas que aqui na terceira dimensão nós não podemos nem imaginar. Os corpos da nova Terra vão se sutilizando. Na medida que a consciência sobe, ela passa da quinta para a sexta dimensão. Então ela vai, ao invés de 79, vai subir para 80 e alguma coisa. E o corpo vai sutilizando de tal forma que ele fica cada vez mais leve. Vai para a sétima, sobe a consciência, sutiliza o corpo. Vai para a oitava, sobe a consciência, sutiliza mais o corpo. Vai para a nona, sobe a consciência para 100%. Porque ali termina a forma física humana. Bem sutil, mas ainda é um corpo humano, que tem uma capacidade neural, cerebral, por isso a consciência deste campo eletromagnético, desse cérebro, desses sistemas da mente que nós conhecemos hoje. A partir da 10ª dimensão, o corpo será um corpo de luz, não mais corpo físico de matéria. 10ª e 11ª dimensão. 12ª dimensão para cima, a alma será apenas uma consciência, sem forma. Porque mesmo no corpo de luz, na 11ª e 12ª dimensões, é um formato de corpo. Tem um desenho, como se fosse, como eu coloquei algumas vezes, como se fosse uma névoa. Um desenho no escuro com um feixe de luz. Uma forma.
Então essas almas, esses fractais, eles têm agora a oportunidade de se elevar. É importante que nós temos que entender que o fractal tinha tempo de evoluir durante esses milênios até que a Terra fizesse a sua transição para a quinta dimensão. Então não importava se a alma fosse dura, endurecida ou não, se ela estivesse evoluindo, porque tinha tempo. Se nós tivemos aqui entre 600 a 1100 encarnações, houve tempo para todos aprenderem o equilíbrio da sua consciência, do bom senso, da ética. O problema é que aqui na Terra vieram almas, e isso não são fractais não, são almas de outros mundos que estavam vivendo na completa escuridão, na sombra, na ausência de luz. Aquilo que nós conhecemos como o mal. Várias raças estiveram aqui na Terra, fugidas das guerras de Orion, quando eles estavam sendo cercados para se entregar, porque eles finalizaram um tempo que foi dado a eles. Mas eles ainda tinham oportunidades, foi permitido que eles viessem para a Terra, por exemplo, porque aqui tinha uma humanidade muito amorosa. O povo adâmico, amoroso, suficiente para amolecer certos corações, como se diz, certas consciências. Então eles não tinham a permissão para encarnar, mas estavam aqui. E foram eles que implantaram o maligno aqui no planeta. Porque para aprender as experiências nas duas partes da mesma moeda, o bem, que chama-se luz, e ao lado da não luz, onde se causa o mal, se causa dor e sofrimento, não era preciso ter essas raças satânicas, desumanas, como se diz. Mas eles vieram e muitos, inclusive, foram redimidos das suas maldades e, por causa da amorosidade da humanidade da Terra, eles conseguiram nível de consciência e autorização para encarnar como humanos e fazer o processo evolutivo. Quando o Cristo disse: conhece-se a árvore pelos seus frutos. Outra parábola: a figueira estéril será eradicada e jogada ao fogo porque não presta para nada. E nós podemos acrescentar aqui: um galho seco de uma árvore pode ser cortado sem que a árvore sofra prejuízo. Provavelmente ela coloca outros brotos e cria mais galhos se tiver espaço. Assim é a nossa mônada. Uma vez que ela tenha o átomo semente dividido em superalmas, almas e fractais, algumas almas em alguns universos, ou mesmo dentro de algumas galáxias, a nossa ou próximas da nossa, eles se perderam em certos momentos e enveredaram para o caminho da não-luz, e aí eles precisavam ser capturados, como se diz, ou eles se entregassem por conta própria, para começar uma fase num nível como se fosse um jardim de infância. Começar como um fractal, uma consciência fragmentada, e começar então a se restabelecer, subir, crescer, se alargar em termos de consciência até ser integrados numa sua versão mais elevada e ser novamente um ser de luz. Por isso eles tiveram a permissão de vir para a Terra, para que tivessem essa oportunidade. Se alguém de vocês lembra ou acompanhou os textos e os áudios anteriores, que são já muitos anos que nós falamos disso, havia um tempo, já que eles vieram aqui há 350 mil anos, havia um tempo. Esse tempo até aqui, 350 mil anos. Muitos se redimiram, se regeneraram e se encaminharam para a evolução. Muitos ainda continuaram até há pouco tempo no plano astral da Terra,
nas profundezas dos abismos, nos subterrâneos, sob os oceanos, e em camadas sublunares, na atmosfera entre a Terra e a Lua, a Terra e Marte, em vários lugares, porque eles podiam sobreviver nessas regiões. E eles estavam ali sem interesse em se melhorar. O que aconteceu? O Criador deu o basta. Eles foram capturados e foram colocados no Sol central cósmico, no fogo do Sol central e transmutados, porque aquela consciência se perdeu. Não tem mais recuperação. É como a figueira que não dá fruto, é como o galho seco de uma árvore. Corta-se, mas não se perde a espécie. Vamos falar então agora dos humanos. Os humanos agora, que estão encarnados aqui na Terra, são almas encarnadas nesta encarnação atual. Tem a última oportunidade, o último chamamento para se redimir, porque tem muito encarnado que são tão trevoso quanto aquelas entidades que não estavam encarnadas. Porque é fácil aprender as maldades, muito mais fácil do que fazer o bem. Então, quem está encarnado já estava encarnado antes, já morreu antes. Tiveram mortes, como todos nós conhecemos, quando morre uma pessoa. A alma não morre, mas o corpo morre. Então a segunda morte é esta também, que agora, ao desencarnar, não tem nenhuma chance de começar no mundo de provas e expiações, como os que estão ainda atrasados na sua ascensão, mas que têm condições de evoluir, que têm condições de se redimir, que ainda conseguem conviver dentro de uma comunidade, encarnação pós-encarnação, mesmo fazendo coisas boas, fazendo coisas erradas, mas tem tempo e vai aprender num outro planeta e não mais na Terra. São os exilados da Terra. Aqueles que não estão nessa categoria, porque estão ainda mais endurecidos, não têm chance. Esses vão para o Sol central também e serão dissolvidos na luz, para que esta rama seca da árvore, da mônada, seja erradicada. Simples. Não tem nenhum segredo nisso. Nós sabemos que os exilados da Terra vão para mundos condizentes com seu grau e seu nível de consciência. Temos também uma informação que há um planeta exclusivo para as pessoas que estão entre os endurecidos que vão ser submetidos à segunda morte e aqueles que vão para mundos primitivos começar novamente as provas e expiações. Tem uma camada ali no meio que nem vão para o fogo, porque eles não têm grau para evoluir, mas também não são tão piores como os outros. E não tem também a mínima condição de ir para um dos piores dos mundos de provas e expiações. Então essa camada vai para um planeta prisão, até eles pedirem socorro e quando eles se entregarem realmente e aceitarem a recapitulação, começarão então sim um recomeço no mundo o mais atrasado daqueles onde vão os outros no exílio. Tem uma coisa que nós vamos falar aqui um pouquinho, porque não temos assim muito conteúdo para falar sobre os ovoides. Tem pouca literatura sobre isso, mas tem algumas informações que são trazidas via canalizações. O que são os ovoides? Os ovoides são consciências humanas que estavam encarnados aqui na Terra. Nossos irmãos que se perderam durante esses 350 mil anos. Aqueles que desencarnaram já há um certo tempo. Não os que estão desencarnando agora e nem aqueles que vão desencarnar, que vão para o Sol central e nem vai para outros mundos, nem o planeta prisão. São aquelas almas que já desencarnaram há um certo tempo, mas eram tão endurecidas
que se equivaliam praticamente àquelas almas que nunca encarnaram aqui na Terra como humanos. Eles só tiveram uma diferença. Eram humanos, mas chegaram num nível tão baixo de frequência que se equiparavam àqueles que não estavam encarnados, que nunca encarnaram, as entidades dos comandos das trevas. Ao desencarnar, aquele comando das trevas já sabia, todos eles sabem. Eles sabem de mim, sabem de você, sabem de tudo. Sempre souberam. Eles estavam num outro patamar de consciência, mesmo que se fosse o mal. Eles têm esse conhecimento, eles têm o rastro nosso de todos. E eles sabiam quem era a alma que estava no nível de ir para o mundo deles. O que eles faziam? Eles sabiam também quando aquela alma ia desencarnar e aonde ela estava, e eles faziam um cerco e sequestravam aquela alma. Essa alma não ia para os umbrais. Ela ia direto para os abismos. Como se fosse uma chocadeira, por isso chamada de ovoides. Lá eles eram trabalhados mais um pouco na sua consciência, até ele se transformar numa entidade do mal e não encarnava mais. Ficava junto com a turma. Alguns passavam por tremendas dificuldades porque eram submetidos à escravidão, até eles ficarem mais duros ainda. Mesmo estando numa alma desencarnada, eles eram tão torturados e treinados para as maldades que, com o tempo, eles se transformavam em senhores da escuridão também. Mas o objetivo maior era realmente esse: ir para uma grande chocadeira. E lá eles se transformavam em seres que perdiam totalmente as memórias de quando eles estiveram encarnados. Eles esqueciam, como se eles nunca tivessem encarnado na Terra. É importante aqui algumas informações que vieram há alguns anos atrás, que falavam dos ovoides e diziam essas informações que os seres galácticos da luz, e até eu diria que alguns humanos desencarnados que estavam trabalhando nas colônias espirituais, faziam parte de um grande exército de resgate de ovoides. Eles faziam um processo tão interessante que eles se apresentavam para os malignos como se fosse um deles. Um infiltrado. E quando davam uma oportunidade, eles sequestravam um ovoide. Simplesmente roubava o ovo. E levavam para o plano astral da Terra, nas colônias espirituais. E lá, eles colocavam ele, não sei se a palavra é essa, mas eu acho que é mais ou menos essa, colocavam ele em estase. Ele ficava hibernando num ventre, não de uma mulher, no caso uma humana feminina, que lá também tem nas colônias espirituais, porque ele é tão denso, ele é tão energia tão baixa que não teria como dar certo. A frequência é muito diferente. Uma alma feminina que está na colônia espiritual é uma alma elevada. Ela não poderia abrigar um ovoide no seu ventre, até porque ela não tem o corpo físico lá. Então o que acontece? Eles faziam uma ponte. Uma mulher desencarnada, com uma consciência bastante elevada, das colônias espirituais da Terra, fazia uma ponte energética com uma mulher encarnada, que eles escolhiam, que tinha uma frequência para poder ajustar seu ovoide, e fazia uma gravidez falsa, ou falsa gravidez, como tem tantos casos, e as pessoas que trabalham nesta área da medicina sabem que às vezes a mulher tem todos os sintomas da gravidez e
vai, parece que tem, e tá lá quando deu um tempo, não tem mais nada. Era uma falsa gravidez. Por quê? Porque terminou o tempo da gestação daquele ovoide. É uma caridade que essa mãe faz. Se algumas mulheres passaram por isso, entendam o tamanho da caridade que foi exercido nesta missão. Porque não traz prejuízo nenhum para a mulher. Pelo contrário, ela é tão cuidada como se fosse uma joia rara. Porque ela precisa fazer um processo que ninguém poderia fazer a não ser uma mulher encarnada na Terra. Quando esse ovoide, conseguia subir um pouco a sua frequência, a sua consciência que estava amortecida e esquecida, ele começava a lembrar que ele já estava encarnado, como as almas que desencarnam aqui vão para as colônias espirituais, iam até agora, né? Então ele começava a ter um outro tratamento, era retirado do ventre materno de uma mulher encarnada, colocado lá, então sim, num ambiente nas colônias espirituais, e era trabalhado para ele conseguir recuperar um pouco mais a consciência até ele conseguir fazer uma encarnação aqui na Terra. Sempre foi assim, durante esses 350 mil anos, ou pelo menos desde que essas entidades extrafísicas malignas começaram a sequestrar almas ao desencarnar. Mas não tenham dúvida que só pegavam almas que estavam num nível de maldade muito elevado. Não iam pegar qualquer alma, porque daí não tinham como transformar em um ovoide. E nem podem, não tem a permissão para isso. Tudo é um plano divino. Por isso nós dizemos sempre que as trevas sempre trabalharam para a luz. Por mais malvadas que possam ser, sempre trabalharam para a luz. Acontece que esse tempo acabou. Não tem mais como esses ovoides encarnarem aqui na Terra. Porque eles não conseguem, numa única encarnação, se redimir. Isso é impossível. Precisavam de várias reencarnações. E não há mais tempo. Então agora eu acredito que não tenha mais ovoides, porque não existem mais as trevas. Foram varridas da Terra. Então, há alguns anos já não existem mais ovoides. Você tem alguma mulher que tem uma gravidez e não tem feto nenhum, é uma coisa diferente. Agora, vamos entender que não existe mais a questão dos ovoides. Então deve ser uma coisa da luz, outra coisa que nós ainda não sabemos, mas tem algum propósito. Sempre tem. Esses ovoides que não foram retirados, se é que sobrou algum, também devem ter ido para o Sol central e para serem transmutados, dissolvidos e transmutados. Porque essa energia vai sobrar em algum lugar. É como você queimar uma vara seca. Vai sobrar cinza em algum lugar. Talvez seja lá, depois comece como um pozinho das estrelas, né? O Stardust. Comece no reino mineral, vegetal, ou mesmo lá nos reinos animais mais atrasados, como as amebas, os protozoários. Enfim, alguma coisa. Porque energia é energia. Não vai se acabar como você pensa. Não. Vai para o Sol central, é dissolvido. Mas é transmutado, e é transmutado para algum lugar, para alguma coisa. Mas é uma segunda morte para quem encarnou na Terra. Parece tão difícil, mas quando a gente puxa o fio da meada, a gente sempre diz: venha o caretelo inteiro, porque não está enosado em lugar nenhum. É preciso começar a entender, porque agora nós temos condições de entender. Há uns anos atrás, informações como essas entrava por uma orelha e saía pela outra, como se diz, né? Passava direto porque não tinha como absorver a informação. Nossa capacidade era muito limitada. Agora nós estamos expandindo a consciência sem que nós percebamos, mas fica mais fácil entender essas informações. Por isso que agora nós estamos entrando em informações mais adiantadas, mais avançadas, daquelas, por exemplo, que o Kardec codificou em 1850, 1860. Porque nós precisamos agora seguir o que vem além. Tem mais um trechinho da estrada para percorrer.
Então, falamos aqui das mônadas, os ovoides, a segunda morte. E nós vamos entender que a segunda morte, além dos ovoides e de algumas almas, e aliás eu diria que até pode ser muitas almas ainda encarnadas, existem pessoas realmente malignas encarnadas que não se mostram, mas são terríveis. São almas realmente que estão no nível dos ovoides e acima deles, lá dos arcontes, etc. É preciso que a gente tenha um pouco de compaixão. Porque por mais que certas pessoas dizem assim, eu quero ver aquela pessoa ir para o inferno não existe. O inferno é isso, é passar por toda a peneira de novo. Longos e longos milênios, talvez milhões de anos. Então é preciso ter compaixão. Se nós vemos pessoas fazendo mal, realmente muito mal, vamos enviar luz. Quem sabe um pouquinho de luz que nós enviamos, seja a vírgula que falta num zero à esquerda, e diminui o peso do valor do mal que pratica. É preciso sempre acreditar. Nada vem para o pior. Tudo sempre vem para o melhor. Não existe falha nos planos divinos. Não existe nada que não esteja dentro da nossa capacidade. Dizer que fomos obrigados a isso, aquilo, não. Nenhum ovoide é obrigado. Veja o trabalho que dá para recuperar um ovoide. Imagina um de nós que foi para o plano astral, passou lá 500, 600, 800 ou 1.100 encarnações. Ah, porque me obrigaram a reencarnar, porque foram as trevas que me obrigaram. Não. Você escolheu fazer esse caminho. Em todos os momentos de todas as tuas vidas você teve escolhas. Os únicos que não têm mais escolhas são os ovoides. E eles foram também beneficiados com a providência divina sempre que houve a necessidade. Você não deu tempo de salvar todos, porque o próprio ovoide, enquanto consciência humana, se esmerou nas suas maldades. Então ele exerceu seu livre-arbítrio, independente se foi forçado, se foi intuído por alguém, orientado por alguém. Porque nós temos o poder de escolha, e isso é sagrado. O livre-arbítrio é infalível. Ninguém pode ultrapassar a linha do livre-arbítrio do outro. Por mais que se amedronte, por mais que se force o outro, por mais que se ameace alguém, o livre-arbítrio sempre é soberano. Mesmo que tenha que morrer enfrentando o adversário, como se diz, mas é sempre uma escolha. Então, o livre-arbítrio nos trouxe até aqui, cada um de vocês. Cada um de nós. Estamos realmente chegando ao portal multidimensional. Todos vocês que estão aqui, todos vocês que acompanham, estão interessados nesse tipo de assunto, é porque já estão prontos. Existem, obviamente, outras formas de orientação, de esclarecimento, diferente, mas com as mesmas vertentes de tudo que há, porque se afina com aquela forma de entendimento. Então existem muitas canalizações diferentes, com teor diferente, com explicação diferente, porque existem maneiras de cada consciência aprender uma lição, entender uma dúvida, vencer um obstáculo. Todos nós temos características únicas, individuais, mas temos grupos de afinidades. Então não vamos pensar que só as pessoas que acompanham esse áudio agora que estão prontas. Não. Isso é um punhado de pessoas. Existem muita gente. Pelo que eu tenho de informações,
Agora, hoje, dos encarnados já passa bem de 1/3 que estão aptos a ascensionar, que vão ascensionar. Se não estão prontos hoje, vão ficar prontos. Então é muita gente. Porque na medida que vai sendo feita a troca de almas da Terra, essa porcentagem vai aumentar, obviamente. Como vai chegar um dia que termina os desencarnes, então quem está com encarnado, todos estarão ascensionando. Então pode ser que naquela situação já tenha mais de metade dos encarnados prontos, porque todos os que reencarnam têm chance totais. Só se perde se quiser. Para merecer a nova Terra e a ascensão. Aqueles que desencarnam, uns têm condições, outros não. Então está sendo feita a troca rapidamente. Por isso que você falava ali uns anos atrás, 1/3, agora já é mais de 1/3, daqui a pouco é metade, daqui a pouco é 2/3, sei lá. Alguma coisa nesse sentido, porque nós também não temos os cálculos. Isso não é preciso. Vamos fazer apenas a nossa parte, vamos fazer o nosso melhor, ser a nossa melhor versão, independente de quando, como e o que vai acontecer. Porque se nós estivermos prontos, tudo será festa. E se nós não estivermos prontos, de nada terá valido nem o conhecimento. Por quê? Vai esquecer tudo de novo num outro planeta de provas e expiações. Espero que tenha respondido aqui a questão da segunda morte, que às vezes a gente não responde lá nos vídeos, porque são respostas que não dá para fazer em 2, 3 linhas. Então é preciso fazer um áudio com uma abrangência um pouco mais alargada, para que se possa compreender melhor, porque responder sim e não é muito simplificante, né? E é isso. Vamos parar por aqui hoje, para não ficar muito longo o vídeo. E assim eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.